Então, pessoal, hoje nós vamos montar um programa no C++. A gente tem um probleminha para a gente resolver com o programa que nós vamos montar. Nós temos uma indústria de laranja e o usuário vai digitar a quantidade de estoque de laranja e a quantidade de garrafas de suco a ser produzido. A gente vai verificar se há o estoque suficiente para a produção das garrafas de laranja e, se caso seja suficiente, ele vai calcular o valor de venda das garrafas. Nessa tabela que está na tela, a gente tem a quantidade de garrafa e os descontos. Até 50 garrafas não tem desconto. Entre 50 e 100 garrafas a gente tem 5% de desconto. E maior do que 100 garrafas a gente tem 7,5%. Então vamos lá para o C++ para a gente montar o programa. No C++ a gente tem uma base de dados já que a gente tem que digitar, inserir antes de começar o programa, que é o programa include standard.io.h int main para parênteses aberto, fechado, chave, e agora a gente começa o nosso programa. No começo, já no início, a gente tem que declarar as variáveis, o que a gente vai usar durante o programa. Então a gente vai declarar float, que é os valores, e eu vou atribuir a variável A e a variável B para o nosso programa. A gente vai ter que pedir para o usuário digitar tanto o estoque quanto a quantidade a ser produzida. Então a gente põe printf, abre parênteses e abre aspas e colocamos digite a quantidade de laranjas em estoque e a gente atribui esse valor que o usuário vai colocar. A gente põe scanf, porcentagem f, a gente tem que abrir parênteses, abre aspas, põe porcentagem f, e nós atribuímos com o e-comercial o valor que o usuário nos indicar. A gente faz a mesma coisa para a quantidade de garrafas a ser produzidas. Põe print f, abre parênteses, abre aspas, digite a quantidade de garrafas. Ponto e vírgula, e a gente atribui uma nova variável com scanf, abre aspas, porcentagem f, vírgula, e comercial e b. Agora, para solucionar o nosso problema, a gente vai usar duas condicionais. A condicional if, que é como se fosse o C, abre parênteses, e a gente põe o nosso teste lógico. Se a quantidade de laranjas for superior, maior ou igual à quantidade de garrafas, multiplicado pela quantidade de laranjas que a gente usa em cada garrafa. Em cada garrafa a gente usa 10 laranjas, então a gente multiplica B vezes 10. A gente fecha parênteses, abre uma chave e põe aqui. Se for verdadeiro, a gente põe printf e coloca parênteses, abre aspas e coloca aqui produção em processo, porque há a quantidade de laranja suficiente. Se não for suficiente, a gente põe um else, abrimos chave e colocamos o resultado. Printf, abre parênteses e abre aspas, falta de estoque. E aqui a gente coloca um novo printf para calcular a quantidade de estoque que falta. Então a gente abre parênteses, abre aspas, e eu vou colocar uma barra invertida N aqui, que é para pular a linha, quantidade que falta de laranjas. Aqui eu coloco porcentagem F para atribuir o valor novamente, só que aqui eu vou pôr entre o sinal de porcentagem e o F, eu vou pôr 1.2
que é para indicar o programa que são somente duas casas decimais após a vírgula. E eu faço a conta aqui, ó. B vezes a quantidade de laranjas que eu preciso para cada garrafa, menos o estoque que eu tenho, e fecho parênteses. Está feita a nossa primeira condicional para verificar se há produção ou não. Agora a gente vai abrir uma nova condicional para a gente fazer o valor de venda. Aqui a gente põe novamente, se a quantidade em estoque for maior ou igual à quantidade que a gente precisa de laranjas para ter a produção, e que a gente coloca esses dois Z comerciais para significar que tem uma outra condição que tem que ser cumprida junto. Aí a gente coloca, se a quantidade for menor do que 50 garrafas, a gente abre chave e escreve aqui, printf, e colocamos, abre aspas, e a gente coloca barra invertida N para pular a linha novamente, preço de venda total. Vamos colocar aqui R cifrão, porcentagem, ponto 2 para significar duas casas decimais, F, quantidade de garrafas vezes R$4. Se ela não for, se não for menor do, se a produção for maior do que 50, aí já muda a questão do desconto. Então a gente abre um else aqui embaixo, abre a chave novamente e faz uma nova condição. If A maior ou igual a B vezes 10 e B tem que ser maior ou igual a 50 e uma nova condição, B tem que ser menor do que 100. Aí a gente abre uma nova chave e põe printf, abre aspas, barra invertida N para pular linha, preço de venda total. R cifrão, porcentagem, ponto 2, F. E aqui a gente faz o cálculo do valor. A gente multiplica a quantidade de garrafas vezes o preço de venda, que é R$4, e nós multiplicamos esse total vezes o 100% menos 5%, que é 95%. Então aqui a gente pode multiplicar por 0,95, que é 95% do preço total. Se ainda a quantidade for superior a 100, a gente vai abrir um novo else aqui. Else, abrimos uma chave e colocamos a condição. Como agora só tinha três condições, que é menor do que 50, a quantidade menor de 50, a quantidade entre 50 e 100 e a quantidade maior de 100. Então, nesse último else, a gente só precisa pôr que a condição tem que ser que a quantidade de estoque tem que ser superior ou igual à quantidade necessária para a produção, e a quantidade de garrafas não importa mais. Se for isso, a gente abre uma chave novamente, printf, abre aspas, barra N para pular linha, preço de venda total, R cifrão, porcentagem, ponto 2F, vírgula, quantidade de garrafas vezes 4. E agora a gente multiplica tudo isso daqui pelo 100% menos 7,5%, que é 0,925%. E aqui a gente encerra a nossa montagem do problema. Aí a gente vem aqui em executar na aba superior, compilar e dá um executar novamente. E aqui ele abre o programa. Se a quantidade de estoques de laranja for
por exemplo, 200 laranjas em estoque. E a gente precisa fabricar 10 garrafas. Ele vai aqui, ó, produção em processo, preço de venda R$40. Caso a quantidade de venda, a quantidade de estoque seja inferior à necessidade, sem laranjas de estoque, 20 garrafas que a gente precisa produzir. Ele vai dar falta de estoque, a quantidade que falta de laranjas é 100 unidades. Bom, pessoal, aqui a gente montou um probleminha usando a condicional C. Espero que tenham entendido. E obrigado pela atenção de vocês.